Bom, como eu disse, é uma honra estar com os irmãos mais uma vez. Brinquei até com o Bispo Samuel que eu não sou visitante. O Bispo Samuel disse que vai me dar uma carteirinha de membro honorário da igreja, na qual eu vou ficar muito feliz em receber. Mas vamos estudar a palavra de Deus. Deus colocou um estudo no meu coração no dia de hoje. Se você puder abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 2 e me acompanhar, vou ficar muito agradecido, extremamente honrado, e tenho certeza que todos nós seremos abençoados. Eu vou ler, são 10 versículos apenas, eu vou ler todo o texto, amém? Diz assim a palavra do Senhor: esta voz me disse, Ezequiel estava ouvindo uma voz, né? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pus em pé e ouvi o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouça, quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Verso 6: tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarça e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Verso 8, 9 e 10. Tu, ó filho do homem, ouve o que digo, não te insujas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que te dou. Então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora nele, estava escrito lamentações, suspiros e ais. Eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Deixa eu fazer uma afirmação nesse tempo estranho que nós estamos vivendo, onde tem pseudos pregadores dizendo que a Bíblia, e tem falado isso constantemente até, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Para esses homens que dizem isso, eu falo, são mentirosos. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E vou repetir, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente tem intimidade com a palavra de Deus, a gente tem intimidade com Deus. Quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, mais eu aprendo de Deus. Quanto mais eu leio e ouço, porque a Bíblia é extraordinária, eu leio e quando eu estou lendo eu ouço ela fala comigo. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu ouço a voz do Senhor falar comigo. É algo extraordinário, é algo poderoso. E aqui a Bíblia conta a história de Ezequiel, no que é chamado de Ezequiel, o ministério de Ezequiel. Eu já começo dizendo algo para você em nome de Jesus. Deus tem uma missão específica para a tua vida. Deus tem um chamado específico para a tua vida. Nós não estamos aqui no mundo a passeio. O apóstolo Pedro nos chama de peregrinos. A nossa pátria é no céu, mas aqui estamos como peregrinos. É diferente de que estar aqui a passeio. Tem uma diferença. Ser peregrino quer dizer estarmos passando por aqui devido a uma missão. Não é à toa que quando uma pessoa faz um voto religioso e ele vai, por exemplo, agora tem as romarias, né, aqui em Goiás, de Trindade ou de Muquem, chama-se ele de peregrino, porque ele está indo a uma missão religiosa, a uma missão espiritual. Então há uma diferença, não estamos a passeio no mundo, somos peregrinos e temos nessa peregrinação aqui uma missão vocacionada por Deus. Quem está me entendendo? Deus tem uma missão geral, que é para a igreja de Jesus, que é para o corpo de Jesus. Se eu e você fazemos parte do corpo, e fazemos, amém, eu e você fazemos parte da igreja, a missão também é nossa.
Mas além da missão geral, Deus tem missões específicas. Quem está comigo? Fala amém. Por exemplo, missão geral. A igreja é chamada para ser sal na terra. A igreja é chamada para ser luz do mundo. Está lá em Mateus 5, 13 e 14. A igreja é chamada para ser representante e corpo de Cristo na terra. É para todos nós, independente. Mas aí você vai nas doutrinas de Paulo, ele diz: uns são chamados para apóstolos, outros profetas, outros mestres, pastores, evangelistas. Ou seja, há missões específicas. Alguns serão chamados para pregar, outros serão chamados para liderar a igreja, outros serão chamados para serem mestres na casa, intercessores e por aí vai. Outros terão missões mais simples, mas terão missões. Veja, irmãos, Deus levanta, a Bíblia diz que Deus levanta Esther para uma missão específica. Esther passou por tudo aquilo que ela passou, todo aquele medo, toda aquela incompreensão e todas aquelas coisas boas que ela viveu também naturalmente falando, que ela passou naturalmente falando, querendo ou não, de escrava, de uma pessoa que estava longe do seu país, uma pessoa que estava vivendo uma outra nação, ela se torna rainha do maior império da terra naquela época. Ou seja, sim, teve coisas boas, evidentemente, é óbvio, e Deus fez isso na vida dela por um objetivo, por uma missão: salvar o povo de Israel naquela época do Purim, que até hoje Israel celebra, os judeus celebram o Purim. Veja, irmãos, alguns de nós terão uma missão, algo específico, mas Deus tem algo específico para nós. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Todos os homens presentes têm uma missão: serem sacerdotes em seus lares. Todos. Se eu falar alguma besteira, o senhor pode me corrigir, não tem problema nenhum. Mas eu peço licença a dizer isso aos irmãos. Quem é o pastor da sua casa, querido, não é o bispo Samuel, não sou eu. O pastor da sua casa é você. Às vezes você precisa entender, sabe, os irmãos da igreja precisam entender, os irmãos que fazem parte da eclésia precisam entender que a sua autoridade espiritual sobre os seus filhos é maior do que a autoridade do pastor. Quando você abençoa o seu filho, quando você declara a palavra de bênçãos ao seu filho, biblicamente falando, tem mais poder do que o pastor fazer. O pastor tem mais autoridade na igreja, o pastor tem mais autoridade no mundo espiritual, o pastor tem mais autoridade espiritual na rua, o pastor tem mais autoridade espiritual na cidade, o pastor tem mais autoridade espiritual no estado, mas dentro da sua casa você é o sacerdote. É uma missão. As mulheres, as irmãs, Deus tem um chamado para você ser edificadora do seu lar. Você pode não edificar mais nada, mas na casa, na sua casa, você tem a missão específica de edificar aquela casa. E a Bíblia diz que é com sabedoria que se edifica uma casa, que se constrói as colunas. Vocês estão entendendo, irmãs? Que é outra missão que a Bíblia dá às mulheres: ser mãe na igreja. E quando fala de ser mãe na igreja, e Paulo fala isso com muita clareza, não está dizendo apenas cuidar dos seus filhos. Sim, essa é a sua missão principal. Sim, é a minha missão principal, é ser discipulador dos meus 2 filhos. Amém, glória a Deus por isso. Mas quando fala de ser mãe da igreja, é além, é cuidar de quem está na igreja, de ser uma mãe na igreja. Entenda o que eu estou falando? Amém ou não? São missões específicas. E Deus tinha uma missão para Ezequiel. E olha que coisa interessante, irmãos. Esse texto acontece depois que Ezequiel, depois você pode ler Ezequiel capítulo 1, ele tem uma visão sobrenatural. Ezequiel era o profeta do exílio. Ezequiel profetizou quando o povo de Israel estava lá na Babilônia. A maioria, as pessoas que sobreviveram, tinha ficado muito pouca gente em Israel, na terra de Israel mesmo, no que a gente chama de Palestina ou de Israel hoje. A maioria dos estudados, a maioria dos inteligentes, a maioria dos fortes, era assim que a Babilônia se fortalecia. Ela conquistava povos e levava para viver na Babilônia. E Ezequiel estava vivendo naquela época, estava vivendo na Babilônia, e diante do rio Quebar,
ele tem uma visão. Ele tem uma visão tão extraordinária, irmãos, que a Bíblia diz que só Isaías, ele e João têm. Talvez Estevão, antes de morrer, teve. Ele viu o Santo dos Santos, mas o Santo dos Santos não a cópia aqui na terra, não a sombra aqui na terra. Ele viu o céu, ele viu o trono, ele tem uma visão dos 4 seres viventes, ele tem uma visão de onde Deus reina e governa todo o universo. É algo extraordinário que ele vê. E aí ele perde as forças daquela visão extraordinária. Ele que era sacerdote, filho de sacerdote, a Bíblia fala isso. Ele tem aquela visão extraordinária e Deus começa a falar com ele. Entende, irmãos? Ezequiel até aqui, até esse momento, era uma pessoa que era filho de sacerdote. Então tinha a regra, né, no Torá, a regra no Pentateuco de que filho de sacerdote, sacerdote é. Então ele era um religioso. Ia na igreja aos domingos, fazia lá nas suas escalas, fazia os seus rituais religiosos, servia a Deus, e depois, meu irmão, ia para casa. Vocês estão entendendo? Fazia a sua obrigação religiosa, mas Deus não tinha apenas a obrigação religiosa para ele, Deus queria se revelar a ele e se revelar através dele. Vocês estão entendendo? Então Deus dá uma visão espetacular para ele. A Bíblia diz que ele vê os 4 seres viventes. É um negócio extraordinário que ele vê. E depois que ele tem essa visão, Deus dá uma missão para ele. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, quanto mais revelação nós temos de Deus, quanto mais nós aprendemos de Deus, mais clareza da missão que Deus tem para a gente nós temos. Irmãos, tinha um pastor chamado Morris Monroe. Escreveu alguns livros e era um homem que entendia muito de liderança. Faleceu faz pouco tempo, faleceu jovem num acidente. E ele tem uma frase muito interessante. Ele fala que o maior fracasso que existe é ter sucesso naquilo que Deus não tem para a gente. Vou repetir. O maior fracasso que existe é ter sucesso naquilo que Deus não tem para a gente. Quando eu lembro dessa frase, me dá um certo temor, porque eu quero agradar a Deus. Sucesso verdadeiro é fazer a vontade de Deus. Não adianta você ter sucesso em alguma área da sua vida que não é da vontade de Deus. Quem está me entendendo, irmãos? E eu tenho colocado muito diante de Deus isso, e a vida inteira, para te falar a verdade, desde muito novo, desde muito moço, eu coloco diante de Deus: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Qual é a sua vontade? Eu conheço a minha vontade, o Senhor conhece a minha vontade, mas eu não quero a minha vontade, eu não quero o meu projeto, eu quero o seu projeto, eu quero a sua vontade, eu quero agradar o seu coração. Então, meu irmão, não sei se você é igual eu, que às vezes pergunta: Deus, o que você quer de mim? Qual é o seu plano para mim? Qual é o seu projeto para mim? Qual é o seu projeto para minha família? Você só vai conhecer o projeto de Deus para você quando você tiver intimidade com Deus. Quem pode dizer um amém aí? Fala um amém de novo para eu abrir a água aqui, irmão. Amém? Então aí Ezequiel tem essa visão, e quando ele tem essa visão, Deus começa a falar com ele. Ele escuta a voz do Senhor de uma forma especial. Ele deixa de ser um religioso burocrático, um religioso direitinho, organizado. Seria mais ou menos assim, sabe? Um irmão que vem aos domingos, dizima e oferta, é um bom crente, mas não tem uma intimidade com Deus, não tem uma revelação de Deus. Entenda, irmãos? E Deus se revela a ele. E aí a Bíblia conta como é que foi essa revelação para a gente entender. Primeira coisa que me chama a atenção é que Deus chama ele de filho do homem. Filho do homem. E você vai ver, se você estudar o livro de Ezequiel, vai ver que Deus fala com ele sempre assim: filho do homem, filho do homem. Deus chama assim apenas Daniel, uma vezinha no livro de Daniel, filho do homem. E Jesus se auto-chama várias vezes de filho do homem, e Paulo refere a Jesus como filho do homem, só assim. Ou seja, é uma referência que leva a Jesus.
É uma referência que leva a Jesus. Sim, meu irmão, o Antigo Testamento tem referência de Jesus do começo ao fim. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus está desde o início de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Tudo é para Ele. João fala que Jesus era o Verbo. Jesus, eu achava, irmãos, até pouco tempo que Jesus aparecia primeiro na Bíblia quando Deus fala, haja luz e houve luz, era Jesus que se manifestando. Agora, se você estuda João direitinho, João capítulo 1, você percebe que quando Deus fala, é a primeira vez que Jesus é mencionado na Bíblia, porque se Jesus era o Verbo, se Jesus é a palavra criativa de Deus, a primeira vez que Jesus aparece na Bíblia é quando Deus fala, e quando aparece a expressão no verso 2 do capítulo 1, e disse Deus, o Verbo era Jesus. Jesus aparece a primeira vez na Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não, irmãos? Então é uma referência de Jesus. O seu chamado só é quando você tiver referência de Jesus. A sua missão é uma missão para glorificar Jesus. A sua missão é para ser algo feito à imagem e semelhança de Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo que rebaixa Jesus. Deixa eu te dar um conselho, me permitam. E esse conselho é bom. Eu sei que conselho fosse bom ninguém dava, vendia, mas esse eu vou dar de graça e ele é bom. Escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus. Despreze todo o evangelho, toda a teologia, todo o ensinamento que diminua a importância de Jesus. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é absolutamente tudo. Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sobre Ele está o domínio de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, para Ele, Jesus. Despreze toda teologia, todo ensinamento, toda doutrina que diminua Jesus. Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Aí eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não deixa muito clara, mas no finalzinho ele diz que caiu com o rosto em terra. Houve finalzinho do capítulo 1, perdão, houve um mover de Deus, Ezequiel cai no chão. E aí ele escuta a voz. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, escuta a voz dizendo: levanta e se põe de pé. Se coloque na posição. Sabe, irmãos, Deus só nos dá a missão, clareza da nossa missão, quando nós estamos no lugar certo e no tempo certo, na posição certa. Às vezes nós somos a pessoa certa, ou às vezes nós somos a pessoa errada. Mas o fato de estarmos no lugar certo, na hora certa e no momento certo e obedecendo de forma certa, Deus nos dá a missão. Se põe de pé. Eu vou te dar alguns textos para você entender do que eu estou falando. A Bíblia diz que quando Moisés está diante da sarça que está pegando fogo, presta atenção, a sarça está pegando fogo e ele se volta para ver, e Deus de lá fala com ele. A primeira coisa que Deus fala dentro da sarça é: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Você está na posição para eu falar com você. Você está no lugar para eu falar com você. Da mesma forma, Josué diante do príncipe do exército do Deus vivo, que era uma teofonia no Antigo Testamento de Cristo Jesus aparecendo para Josué, e ele olha e fala: quem é você? Dos nossos ou contra nós? E ele responde: não sou nenhum dos lados, eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Jesus fala para ele: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Para você ter a palavra de Deus na tua vida, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Fique em pé.
E aí no verso 2 a Bíblia diz que o Espírito Santo entra nele e aí ele se coloca em pé. Isso tem mais, uma revelação mais maravilhosa ainda, meu irmão. Tudo é pela graça. A gente só se coloca em pé, a gente só consegue estar no lugar certo se o Espírito Santo nos conduzir a esse lugar certo. Eu sozinho não consigo, você sozinho não consegue. Você pode ter a melhor das boas intenções, eu posso ter a melhor das boas intenções, mas a nossa dependência é da graça divina. É o Espírito Santo que nos pega e nos coloca no lugar certo. Então vem aí outro conselho, e esse é bom também: não jogue fora. Seja totalmente dependente do Espírito Santo, porque quando você for dependente total do Espírito Santo, Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para Deus falar com você. A Bíblia diz aqui no verso 2: então o Espírito entrou em mim. Ezequiel está falando, e eu me coloquei em pé, me coloquei no lugar certo, e eu comecei a ouvir Deus falar comigo. Está precisando tomar uma decisão nos teus negócios, meu irmão? Está precisando saber se é da vontade de Deus o contrato que tu vai assinar? Peça para o Espírito Santo te colocar no lugar certo para você ouvir a direção dele. Na história de Davi tem 3 versículos que se repetem falando sobre ele. E os versículos falam mais ou menos assim: e Deus dava vitória a Davi aonde ele ia. E Deus dava vitória a Davi aonde ele ia. E Deus dava vitória a Davi aonde ele ia. Sabe qual um dos segredos que isso se cumpria na vida de Davi? É porque Davi buscava, antes de tomar a decisão, saber o que Deus queria para ele. Deus, eu tenho que ir para a guerra. Lógico que a Bíblia é resumida, né, irmãos? Às vezes Deus não responde instantaneamente, não. Não é não, bispo? Às vezes Davi tinha que jejuar, ia para a vigília de madrugada, ia para a oração, ia para a roda de oração, para o ciclo de oração lá, chamava o povo: vamos orar, porque Deus não está falando comigo. Traz o alforje. O efode, perdão, alforje não, o efode. Traz o efode, que é os objetos que eles consultavam a Deus. E Deus não falou: vamos embora, vamos continuar. Continua tocando o tangedor aí, meu filho. Toca aí a viola, toca aí, vamos cantar, vamos louvar, vamos buscar. Deus não falou. Deus não falou. Aí Deus falava: não, poxa, Deus falou, estou no lugar certo. O Espírito Santo me colocou no lugar certo. Eu ouvi a direção de Deus. Eu ouvi, vamos, bora. E Deus dava estratégias para Davi. Uma das guerras, Deus falou com Davi: vai por detrás, espera você ouvir o movimento da árvore, você ouvir o som da árvore batendo uma na outra através do vento, aí você vai atacar. Se você está precisando de estratégia nos teus negócios, estratégia para salvar o teu casamento, estratégia para cuidar dos seus filhos, peça para o Espírito Santo te colocar no lugar certo para ele falar com você. Peça para ele estratégias. Deus, eu vou esperar. Deus, eu vou buscar. Deus, eu vou orar. Meu querido, meu irmão, escuta em nome de Jesus. Se você soubesse o poder que há na tua oração, tu não parava de orar. Se você soubesse o poder que há, Deus, fala comigo. Deus, eu quero ouvir a sua voz. Você não parava de orar, meu irmão. E a Bíblia diz que Ezequiel é colocado e Deus começa a falar com ele. E aí Deus fala com ele, dando uma missão para ele. Qual era a missão de Ezequiel? Você vai falar para essa casa rebelde as palavras que eu colocar na sua boca. Era a missão de Ezequiel. Era de Ezequiel. A missão de sua pode ser outra. Eu não posso entrar no qual é a sua missão. É Deus que vai falar com você isso. O que eu posso dizer para você em nome de Jesus é que Ele tem uma missão para você. Ele quer comunicar essa missão para você. Ele quer transformar a tua vida para que você cumpra essa missão. E Ele quer te usar para você te usar para que a missão dele cumpra na sua vida. Mas veja, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: quando eu ouço e obedeço, se cumpre o que está no verso 5, no finalzinho: hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Porque a autoridade não é minha, não é sua, é emprestada. A autoridade é de Deus, é de Jesus. Ele nos empresta essa autoridade.
Vocês entendem o que eu estou falando? E olha que interessante, ele fala assim: casa rebelde, se ouvindo ou não ouvindo, crendo ou não acreditando, vendo e não querendo, vão saber que houve no meio deles um profeta. É isso que Deus está falando. Não é que eles vão pensar, não é que eles vão achar, não é que metade vai dizer, aquele cara é homem de Deus, não. Eles hão de saber, Deus que está falando, que houve no meio deles um profeta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Porque tem gente que é assim mesmo, ele vê sinais de prodígios, ele vê milagre, ele vê resposta, e ele continua vivendo a vida dele do jeito que ele quer. Mas ele sabe que é homem de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Tem gente que é assim. O povo de Israel, olha, gente, isso sempre chama a minha atenção, Bispo Samuel. O povo de Israel saiu do Egito depois de ver 10 pragas. Eles chegam na frente do mar, eles veem o mar abrindo, eles atravessam o mar seco, eles veem o mar fechando em cima dos egípcios, não é isso que a Bíblia fala? Eles viram uma sinalização de noite como fogo e de dia como fumaça, e aquela sinalização de fogo de noite vai atrás dele e protege eles. É um negócio de louco, meu irmão. É efeito, não é efeito especial, é efeito sobrenatural o tempo todo. E a Bíblia diz que 12 dias depois que eles já estavam, depois de ver tudo isso, eles já começaram a reclamar, querendo voltar para o Egito. Uma das passagens fala que eles ficaram com saudade dos melão do Egito, bispo. Melão, irmão, nem manga era melão. Está na Bíblia isso. Então tem gente que é assim mesmo. Tem gente que você ora, você pode ressuscitar um morto através de Jesus. Olha só, já fui até lá no nível hard. Você pode orar e ele ressuscitar, a pessoa, legal, Jesus é bom, mas vou ali tocar minha vida. Mas ele vai saber que houve ali um profeta. Ele vai saber. A tua família vai saber. A tua casa vai saber. Os seus amigos vão saber que você é um profeta, que você é uma profetisa, que você tem autoridade de Deus na tua vida, que você tem um chamado de Deus na tua vida, que você tem uma missão de Deus na tua vida, que você tem Deus através de você na tua vida. Vocês estão entendendo que a Bíblia é a Bíblia, gente? Eu estou lendo Bíblia aqui. Hão de saber, quer ouça, quer deixe de ouvir, quer acredite, quer deixe de acreditar, quer queiram te seguir, quer não, vão saber que houve um profeta no meio deles. Isso eu estou profetizando sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus vai vir sobre você dando uma missão extraordinária, e ao você ouvir, você obedecer e você cumprir, hão de saber que você é um profeta. Não, irmão, merecia um aleluia mais forte aí, né? Amém? Bom, caminhando para a gente encerrar, ele dá 3 conselhos para Ezequiel. 3 conselhos importantes ele dá para Ezequiel, sobre como desenvolver, talvez, como desenvolver essa missão, esse chamado. Ele fala assim: não tenha medo ante a 3 coisas. Estou fazendo um resumo aqui. Primeiro ele fala: não tenha medo entre espinhos e sarças. Para o povo de Israel antigo, o Vale do Jordão, até hoje é uma mata fechada lá, mas com o tempo, com o homem, deve ter devastado, como em qualquer lugar do mundo. Mas era uma mata muito fechada, que tinha as sarças. A própria sarça é uma árvore que tem muito espinho e espinhos. Então eu imagino, estou aqui na minha imaginação, que o povo passava por lá e cortava as pernas, se machucavam, mas tinha que passar por lá, e aí tinham medo. Você lembra, gente, quando Absalão se levantou contra Davi, a Bíblia diz que a própria floresta, que era essa floresta, engoliam eles. Vocês lembram disso que está na Bíblia? Teve mais, a Bíblia fala em 1 Samuel que Absalão e seus exércitos perderam mais gente, morreram mais pela floresta do que pelo ataque de Joabe e seus soldados. Está na Bíblia essa expressão. Isso aqui tem a ver com geografia, com algo natural, problemas naturais, espinhos.
sarças, florestas fechadas, aflições, situações adversas, circunstâncias problemáticas, ou seja, tem a ver com a vida, sabe, irmãos? Uma das coisas que eu sempre falo, né? Jesus prometeu muita coisa para a gente, prometeu vida eterna, prometeu que é o pão que desceu do céu, é ou não é? Jesus prometeu tanta coisa para a gente, tantas bênçãos, é ou não é, irmãos? Amém ou não? E Ele prometeu que a gente ia ter problema também. No mundo vocês passarão por aflições, problema, dificuldade, adversidade, os crentes falam prova, né? Fúria do inimigo, e por aí vai. Aqui no interior tem lugar que fala que é dificuldades. É isso aí, irmão. Vocês entenderam o negócio? Qual é o conselho que Deus dá para Ezequiel? Diante das dificuldades da vida, não tenha medo. Diante das sarças e diante dos espinhos que inevitavelmente vão cortar a sua perna, vão te machucar, vão tentar fazer você não andar, às vezes vão ter que fazer você dar uma volta, andar um pouquinho mais, não tenha medo. Aí ele fala dos escorpiões, está lá no texto que a gente leu. Diante dos escorpiões, não tenha medo. Escorpião na Bíblia tem muito a ver com o mundo espiritual, com demônios. Jesus nos dá autoridade para pisar o que, irmãos? Serpente e escorpiões. Tem a ver com demônios, com espíritos malignos, com um sobrenatural maligno que se levanta contra nós. E se levanta, lógico que se levanta, lógico. Só não se levanta com quem tem parceria. É porque tem gente que tem parceria, bispo. Ô diabo, você não mexe comigo, eu não mexo com você. Você fica aí, eu fico de cá. Deus não tem isso para a gente não, irmãos. Deus não tem isso para a gente não. O plano de Jesus é simples. Em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quando os discípulos de Jesus fizeram o estágio apostólico, porque a Bíblia diz que eles tiveram um estágio apostólico. Eles começaram o ministério apostólico deles em Atos, mas teve um estágio. Jesus manda eles em dois pregar, libertar de demônios, expulsar de demônios. Você lembra disso? Mandou 70, 2 em 2, vai lá e prega e faz, é um estágio. Aí eles voltam, quando eles voltam tudo feliz, porque os demônios obedeciam a eles, que as pessoas eram curadas. Jesus fala para eles: eu vi Satanás cair como um raio na terra. Lógico que tem. É lógico que o diabo, os seus demônios, os nossos adversários espirituais, que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, amém, irmãos? Carne ou sangue quer dizer que não é contra o vizinho, carne ou sangue quer dizer que não é contra quem trabalha com a gente, por mais que mereça, não é, amém, irmãos? Mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e que agem na região da maldade. É o que Paulo fala. E que a Bíblia, qual que é o conselho aqui, irmãos? Qual que é o conselho de Deus para Ezequiel? Qual que é o conselho? Não, qual que é a ordem? Não tenha medo deles. Não tema ante os escorpiões. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque maior é aquele que está em você do que ele que age no mundo. Não é por causa dos nossos lindos olhos, não, é porque Jesus está em nós. É porque aquele que os demônios, que a Bíblia diz que pisou lá em Genezaré, que pisou lá na terra dos Gadarenos, a Bíblia diz que o demônio vai correndo na direção dele. O que a Bíblia fala que acontece? Vocês lembram? Lá vai o endemoniado, vai bater nele, não, cai de joelho diante dele. Aquele que o demônio cai de joelho diante dele, está dentro de você, age em você e intercede por você. E o outro conselho que ele dá: não tenha medo, esse é bom, do semblante, do rosto virado. Vou pegar a expressão direitinho aqui, ó. Final do verso 6: nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde.
Aí vem a terceira coisa que ele fala aqui, ó. Não tenha medo de cara feia. Não tinha aquele ditado popular, cara feia é fome? Não tenha medo de cara feia. Isso é de Deus para você, irmã. Escuta aqui, ó. Não tenha medo de cara feia. E eu vou contar um negócio para você. É inevitável que as pessoas olhem para você com cara feia. É inevitável que as pessoas olhem para você com inveja. Só tem um jeito de não ter inveja na tua vida. Sabe qual é, irmãos? Alguém tem inveja de você. Sabe qual é? Não tenha sucesso. Quando eu falo sucesso, estou falando de ter dinheiro só não, irmãos. Estou falando de ter um bom para emprego não. Às vezes você tem um bom casamento. Tem gente que fica com inveja disso. E vai olhar com você com cara feia. Em nome de Jesus, diga: o problema é teu, irmão. Se quiser, eu te apresento o Jesus que me deu isso. Qual é a reação que nós devemos ter? Aqui está dizendo que a gente não deve ter medo. Não tenha medo. E cara feia é fome, irmão. Fome de Jesus. Você precisa de Jesus na tua vida. Olha, eu me lembro de Davi. Davi na missão. Davi teve uma missão muito grande. A vida dele foi uma missão extraordinária. Mas a primeira vez que Davi luta uma batalha conhecida, porque eles... Não é a primeira vez que ele lutou contra urso e contra leão antes. Mas a batalha, a luta mais famosa da Bíblia, qual que é, irmãos? Está lá em 1 Samuel 17, qual que é? Davi e Golias. Não é nem a Bíblia, né? É da história, né? O mano a mano mais famoso da história, Davi e Golias. A Bíblia diz que Davi chega lá no vale onde estava tendo a guerra. Ele escuta Golias desafiar o exército do Deus vivo. Ele fica revoltado. O resto estava tudo com medo, mas ele ficou revoltado, porque o que tinha na vida de Davi era o Espírito Santo, e o Espírito Santo não aceita afronta. Oh, irmão, vai lá, vai, eu vou falar de novo. O Espírito Santo não aceita afronta. Glória a Deus. Davi falou: vou tomar uma providência. E ele começa a perguntar: e aí, quem que é esse cara aí? Quem que é esse... Eu estou contando na nova versão Fábio Souza da Bíblia, tá, irmãos? Ok? É você, quem é que está dando para ele? Quem que é esse cara aí? Quem que é esse circunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele falou: não é Golias, olha o tamanho dele lá. Não estou nem aí, não, ele é grande, mas não é dois não. Mas que isso, pá. E aí ele começa a perguntar e conta para ele: ó, quem casar com quem vencer, se guerrear e vencer, vai ter as dívidas perdoadas, não vai pagar imposto nunca mais. Davi já ficou: opa, ainda vai casar com a filha do rei? É eu mesmo, vamos embora. A Bíblia fala isso. Na hora que ele está conversando, chega o irmão dele mais velho, Eliabe. E na nova versão Fábio Souza da Bíblia, vou contando, ele vira para Davi e fala: seu moleque. Depois você vai ver na Bíblia se não é mais ou menos isso. O que você está fazendo aqui? Conheça a sua presunção, rapaz. Tu é presunçoso. Você veio ver a briga. Com quem que você deixou as poucas ovelhas? Ainda fala assim: quem que você deixou as ovelhas lá, seu irresponsável? Sabe o que Davi fez, irmãos? Davi não botou o dedo na cara dele e falou: me respeita, rapaz. Davi não falou assim: demônio que está por trás de Eliabe, saia em nome de Jesus. Não. Sabe o que Davi fez, irmãos? Só fiz uma pergunta, virou a cara e continuou: o que o rei vai fazer mesmo? E foi para a batalha, venceu Golias e se tornou quem ele é hoje, que a gente conhece ele hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Como é que a gente encara cara feia? Só fiz uma pergunta. Fica aí, ó, conversa com a minha mão aí, ó. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente precisa aprender isso, sabe? Porque a gente fica perdendo tempo em brigas pequenas, em coisinhas pequenas que o diabo coloca para tirar a nossa força, para tirar a nossa luta da verdadeira batalha que nós temos que enfrentar. Vocês acham que não, irmãos? Segundo conselho, já estou indo para o final, tá, irmão? De verdade, tá? Ele fala assim: não te ensuja como a casa rebelde. Segundo conselho que ele dá, isso é importante. Segunda ordem, né? Na verdade, não entra no jogo deles, não.
Eles são rebeldes, não seja igual a eles não. Eles são pecadores, não seja igual a eles não. Deixa eu te falar um negócio, irmãos, em nome de Jesus, rebeldia é contagioso. Pecado é contagioso, pecado é mais contagioso que Covid. Pecado é mais contagioso que gripe. Não, mas que isso, bispo Fábio, que isso, não, eu sou um cara correto, mas eu tenho amizade, é só relacionamento. Irmãos, é igual gripe. Você está com um cara gripado, você passa o dia com ele, você está tudo bem. Quando você chega em casa, o que acontece? Você lembra? Tchim! É assim ou não é? Aí no outro dia você já acorda com a garganta inflamada. Poxa, o fulano passou a gripe para mim. Você nem percebe. Quando você vê, já está contaminado. Quando você vê, você já está falando. Quando você vê, não é à toa que está lá em Salmos 1, verso 1: não se detém no caminho dos pecadores, não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É uma escalinha, irmãos. Começa de um jeito, vai para outro, de repente você está fazendo. Lembra qual era o conselho que tinha, ou que tem, para evitar o Covid? Vocês lembram, irmãos? Distanciamento social, é ou não é? Do pecado ou do pecador, distanciamento social, irmãos. Deus está falando com você. Distanciamento social. Fica aí, não espirra aqui para cá não vem com esse veneno não. Usa a máscara no ouvido também. E toma ivermectina espiritual. É o último conselho. A Bíblia diz que ele fala assim: pega meu livro, toma meu livro, come meu livro. É ivermectina. Está aqui, ó, a Bíblia, meu livro. Aprenda, estude, devore, se alimente. Falei isso agora lá na minha igreja, eu estava pregando lá, agora eu falei isso lá, falei, olha, eu vou fazer o mesmo desafio aqui, bispo, posso? Se você não tem costume de ler a Bíblia, começa hoje e conte 30 dias lendo a Bíblia todos os dias, leia Salmos, Marcos, Mateus, não precisa começar com Levítico, Deuteronômio, leia. Se em 30 dias, no final de 30 dias, a tua vida não tiver melhorado em nada, eu desisto do meu ministério. E está aqui, ó, estamos ao vivo, não é? Desisto. Se você ler todos os dias, porque a Bíblia é palavra de Deus, a Bíblia é poder de Deus na vida sua. Leia. Depois eu não estou lembrado direito, depois veja uma pesquisa que o John Bevere postou na internet, tem legenda, que ele fala da pessoa que lê a Bíblia, ele e o Instituto Barna, que é um instituto, a irmã está fazendo assim, acho que ela já viu, o Instituto Barna nos Estados Unidos fez uma pesquisa, quem lê a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana, a vida é transformada, 4 vezes na semana. E é conselho, é a ordem de Deus, está aqui, ó, pega o livro, eu estou te dando o livro, tá, tem Lamentações, é verdade, tem Ais, é verdade, está aqui a Bíblia, leia, Deus deixou a Bíblia para a gente, Deus deixou porque Ele queria falar com a gente, Ele queria abençoar a gente, Ele queria ministrar a gente, Ele queria ensinar a gente. Leia, estude, aprenda, se aprofunde na Bíblia. Pergunta, vocês têm aqui, é terça-feira, bispo, que eu ouvi? Quinta-feira, venha, aprenda, pergunte. Se estiver lendo, tem dúvida, anota num caderninho, vem cá, bispo, o que é isso? Aprenda. Quanto mais você aprender da Bíblia, mais você vai aprender de Deus. Quanto mais intimidade com a Bíblia, mais intimidade com Deus você vai ter. Ezequiel, está aqui meu livro. Aqui, irmãos, agora chegando no final, de verdade, irmãos, a Bíblia é maravilhosa,
Eu quero um livro de autoajuda, eu quero um negócio de coach. Vai ler Provérbios, irmão. Eclesiastes é o melhor coach que tem. Não é não, bispo? Melhor livro de autoajuda que tem. Eu quero ler algo, né, para minha esposa, meu marido. Vai ler Cantares, irmão. Mas eu gosto de aventura. Que tem de aventura? Tem a maior aventura de todos os tempos. A história de Jesus é contada em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ainda tem a parte 2, Atos. Irmãos, tem romance, Rebeca, Isaac, e tantas outras histórias na Bíblia. Tem até terror, Apocalipse e tal. Brincadeira, irmãos. Brincadeira, pelo amor de Deus. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. A Bíblia é semente. E quando a semente é lançada em boa terra, germina e dá frutos a 100 por 1. E fica aqui a minha oração, sabe? Porque eu tenho certeza que Deus tem uma missão específica para você. Ele tem uma missão para a igreja. Ele tem uma missão para a tribo, que é a igreja de Deus. Mas Ele tem uma missão específica para você. Ele quer que você cumpra essa missão. O verdadeiro sucesso é fazer a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro sucesso. É o único que ninguém pode te tomar. O dinheiro, se você perder dinheiro, você não perdeu nada. Saúde talvez você perde um pouco, sabe, irmãos? Mas o que Deus te dá, ninguém pode te tomar. E fica a minha oração, fica o meu clamor a Deus, para que Ele cumpra na vida de vocês a missão que Ele tem para cada um. Posso orar por vocês? Você pode ficar de pé onde você está?